Você já vomitou hoje? Espero que você não esteja comendo. Mas o vomitar que eu tô falando é um vomitar diferente, que não tem nada a ver com o ato de vomitar mesmo, ainda bem. O vomitar para escritores, para editores, ele se refere a você jogar no papel, fazer um resumão de qualquer jeito que está na sua mente. E é literalmente um fluxo de pensamento. É você colocar tal qual você está imaginando, você está entendendo. Isso serve para você se entender, entender o que está na sua mente. Por exemplo, eu faço por tópicos. Eu simplesmente abro um arquivo e jogo as coisas lá. Eu tive um sonho, eu vou colocar tudo que eu imagino nesse sonho. Por exemplo, eu pensei numa história sobre um transatlântico que fica no ar, uma fantasia, uma ficção científica. Eu fui jogando, o nome dele é esse, os tripulantes são esses, o conflito é esse, acontece isso, e eu vou colocando tópico. Tem um robô, isso e pronto. Jogado mesmo, bagunçado mesmo. Não estou pensando em português, em estrutura, nada disso. Ok, eu sou editora de livro. O meu foco é estrutura. O meu foco é te ensinar como montar uma obra bem feita, com qualidade, é te ajudar a montar uma obra com qualidade. Mas a estrutura vem depois. Antes de você começar a criar o projeto e a estrutura, você tem que pensar o que você quer e o que você não quer. Porque depois que você já tem um arquiteto lá projetando a sua casa, você não tem como ficar pensando, eu acho que não é isso que eu quero, vou mudar aqui de ideia rapidão. Hein? Faz. Pode até fazer isso, mas tu vai ser o chato do rolê e tu ainda vai ter que pagar mais caro, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o vomitar, é como, é como uma pesquisa que você faz na sua mente, no seu cérebro. O que a tua história precisa ter, de que forma ela vai acontecer, em que momentos, que cenas não podem faltar, que coisas são importantes para aquela história se desenrolar. E joga, não te preocupa com português, não te preocupa em revisar, em organizar. Até porque se você fosse organizar, você perderia algum elemento. Por exemplo, você sonhou com uma história, acorda e joga pro papel, vomita no papel. Até agora de tarde meus alunos estavam falando sobre jogada, né? Pode ser um bom nome para substituir o vomitado, porque eu não gosto muito desse nome. Mas isso é muito importante, porque a gente consegue ter uma troca, né, da ideia para o papel, da mente para o papel. Então é o ato da gente trocar aquilo que está essa confusão mental para uma confusão também, mas no papel, onde a gente consegue visualizar como um todo. Claro que depois entra a estrutura. Afinal, eu sou editora de livro. O meu papel é estruturar. O meu papel é fazer a melhor obra possível. É transformar o seu livro, a sua baguncinha, numa obra de qualidade. E aí eu uso algumas técnicas depois que eu aprendi dentro das editoras. Né? Técnicas que a gente usa para avaliar livro, por exemplo, eu fiz o contrário. Eu peguei para ensinar como escrever de uma maneira coesa, de uma maneira com técnica mesmo. Mas antes da técnica, de nada adianta se você não fazer esse vômito, não jogar as ideias ali, não fazer esse resumão. Só que quando a gente fala resumão, a gente pensa em algo com mais técnica. O vomitado, o jogado, ele é mais natural, ele flui de você de uma maneira que você nem nota, tá? É literalmente só jogar as informações lá. E aí, na hora que a gente for estruturar as informações e ter tudo muito certinho, você vai extraindo as coisas de lá, você vai pegando desse vomitado e vai criando a tua narrativa. Vai criar teu mapa de capítulos, teu storyline, as tuas 3 fases da obra, os 3 atos principais da obra. Então, tudo isso é muito importante. Mas sem a etapa de fluxo de pensamento, que é esse vomitado, não tem. Você não vai conseguir fazer. E quando a gente fala nessa questão de jogar, é literalmente fluxo de pensamento. Por exemplo, tem autores que, na verdade, eles nem fazem o contrário. Eles só fizeram fluxo de pensamento. J.K. Kerouac, ele fez o livro inteiro dele nesse sentido. On the Road nasceu com um vomitado, nasceu desse jeito. Ele pegou um manuscrito lá enorme, né, um negócio lá, uma máquina de escrever e saiu escrevendo que nem louco. E ele foi só vomitando o texto. O texto dele foi recusado várias vezes, aí ele foi aprovado com edição, com alterações, e só depois que ele se consagrou muito que foi publicado esse vomitado, que é a versão original, né, sem corte, sem mudança, enfim. Todo livro precisa de uma edição, né? Todo livro, muito dificilmente um livro que você vai fazer dessa forma vai dar certo. Mas tem autores que fazem. A Virginia Woolf mesmo, ela é maravilhosa na escrita de fluxo de pensamento. Mas ela já tão experiente, era tão experiente, que
fluxo de pensamento dela, ele já acontecia de uma maneira organizada. Mas as primeiras vezes que você vai fazer isso, você não tem que se organizar. Só tem que jogar as ideias lá para não perder uma ideiazinha. Por exemplo, na história que eu criei, tem um transatlântico e tá no céu, e tem um robozinho, não existem funcionários, são todos robôs, na verdade, e o dono desse transatlântico é a pessoa que manda ali, né, que inventou e tudo mais, tá a família dele, só que eles descobrem que esse transatlântico é o único que vai sobreviver porque a Terra vai sumir. Então eles têm que dar um jeito de evitar que um meteoro colida com a Terra, senão eles vão ser os únicos sobreviventes. E aí isso tudo eu fiz jogado, só largado. É isso. Eu fiz o registro dessa obra, eu fiz tudo certinho, mas eu vou escrever ela ainda a partir desse vomitado. Porque eu joguei tudo, agora eu sei as informações. Só preciso organizar, fazer um mapa, fazer ficha de personagem, fazer storyline, escaleta, preencher a obra, né? É isso, gente. Entenderam o conceito de storyline? É mais ou menos isso que funciona. Espero que tenha sido útil. É isso. Sigam a gente para mais atualizações sobre escrita, sobre livros, sobre marketing literário, sobre tudo. Um beijo.